Vamos lá. Agora, as duas próximas partes flui bem mais rápido. Por quê? Embora a gente vá passar por várias doenças, eu vou focar os aspectos principais. O texto ele tem mais coisa, mas o que eu vou destacar aqui é o que tem que levar para a prova. E passa a ser muito aquela decoreba, não tem muito para onde fugir. É ler, entender o que é a doença e levar a informação para a prova. Tá? A gente vai falar de respiratória, as principais doenças em clínica médica da parte respiratória. Lembrando que a patologia que envolva ventilação mecânica, a gente trabalha na aula de CTI, né? E a gente vai trabalhar a parte das doenças relacionadas a patologias de clínica médica. E depois vamos ver gastro, que também vamos falar um pouquinho de doença de desgraça, né, as principais patologias, e vamos falar das alimentações interal e parenteral, que é outro ponto também que eu passo bem rápido, porque eu só vou sinalizando que vocês têm que lembrar e estudar. Tá? Então vamos lá, respiratório. Imobilidade. Imobilidade é fator de risco para atelectasia? Fator de risco para pneumonia? Fator de risco para hipóxia e hipoxemia? Isso aí vocês sabem. Tá? Pneumotórax. Pneumotórax é a presença de quê? De ar. Hemotórax, presença de sangue. Quando tem pus, qual é o tema? Qual é o termo? Empiema. Quando tem pus, empiema. Aí eu estou relembrando alguns termos técnicos, né? Aproveitando o gancho. Quando tem linfa? Certeza ou dúvida? O problema é que vocês falam assim, quilotórax? Aí eu falo, certeza ou dúvida? Aí você fala, certeza? Nenhuma. Quilotórax. Então, quilotórax, quilo como se escreve quilograma. Quilotórax, linfa, pus, empiema, líquidos em geral, hidrotórax, pode ver esse termo, tem que tomar cuidado. Pneumotórax, ar, hemotórax, sangue. Tá? Tudo isso impede expansão pulmonar. O derrame pleural, presença de líquido na pleura, que impede o pulmão de expandir. A primeira doença que a gente gosta, né, a doença que a SpaceX trata, ligada à parte cirúrgica, a toda essa parte de expansão pulmonar, a atelectasia, não tem grandes coisas para fazer, gente. A atelectasia é colabamento de alvéolo, correto? O que eu tenho que fazer para esse alvéolo voltar a funcionar? Abrir, é a expansão pulmonar. Então, é uma das doenças mais básicas que a SpaceX, vez por outra, cita nas provas. Ou associada a paciente cirúrgico, como complicação cirúrgica, mas ela pode vir também como fruto de uma mobilidade. Aí ele pode jogar para o idoso que fica acamado, e fazer o gancho para a pergunta. Então, a gente tem que lembrar, fechamento colapso dos alvéolos, pode ser agudo ou crônico, e aí toda a parte de ventilação fica comprometida. Tá? A cianose é um sintoma, um sinal-sintoma, precoce ou tardio? A pergunta foi, a cianose é um sinal precoce ou tardio? Tardio? Então, são esses detalhes que vocês têm que atentar no texto. Porque falar que a atelectasia, o cara não faz troca gasosa corretamente e apresenta queda da saturação de oxigênio, apresenta... Isso aí todo mundo sabe, isso aí é o fato. Aí a banca vai e te coloca cianose e pergunta se é precoce ou tardio, te derruba. Tá? Então, é esse detalhe do texto que tem que prestar atenção. Olha aqui, ó, desenvolvimento é insidioso, os sinais e sintomas incluem dispneia progressiva, tosse, produção de expectoração. Cianose central é um sinal tardio. Aí é tardio. Tá? Bem, nada mais para discutir de atelectasia, gente. Então, é olhar. Síndrome respiratória aguda grave. Só tem, é uma parte que o Brunner cita, e aí, doença respiratória viral, aí eu chamo a atenção só disso aqui, ó. E por que eu botei ela? Porque tem a síndrome da angústia respiratória do adulto, SARA, e tem a síndrome respiratória aguda grave, que é outra coisa. Então, cuidado para não confundir as duas. Tá? A síndrome respiratória aguda grave, ela é fruto de uma doença viral, em especial coronavírus. O cara vai, como o nome diz,
tem uma alteração grave da parte respiratória, pode precisar de ventilação mecânica, suporte ventilatório, mas a origem é viral. E o vírus tem nome, coronavírus. A síndrome da angústia respiratória do adulto, SARA, é outra coisa. Tá? Então, cuidado com ela. Botei só para poder chamar a atenção que existem duas síndromes respiratórias, tá? E que não podem se confundir. Bom, SARA, síndrome da angústia respiratória do adulto. Antes de continuar, uma coisa que eu preciso ver com vocês. Gente, o que é shunt pulmonar? É quando eu tenho uma perfusão, mas a troca, o volume de ar que chega não consegue efetivamente estar ali na zona de troca para fazer a troca. Não é isso? Shunt pulmonar é isso. Olha aqui, ó. Alvéolo, capilar, uma obstrução no alvéolo, o oxigênio não consegue chegar na superfície. O sangue está aqui, pronto para fazer, está perfundindo, mas não tem troca. Isso é shunt pulmonar. Ok? Tá horrível isso aqui, parece um 5. Pronto. O que é espaço morto? Que não é o fisiológico. É o contrário, não é isso? Alvéolo. O oxigênio chegou. Mas a obstrução está aqui. O sangue não chega. Então esse é o espaço morto, aumentado. E o que é a unidade silenciosa? Os dois juntos. Relembramos isso? Esses termos aparecem aqui. Rapidamente para vocês entenderem a história. O paciente está em casa e faz um processo inflamatório pulmonar súbito, só que a resposta do organismo a esse processo inflamatório é muito maior do que o devido. Então é uma resposta inflamatória exagerada. Quando a gente fala de resposta inflamatória, gente, eu estou falando de substâncias pró-inflamatórias que aumentam a permeabilidade dos vasos. Não é isso? Qualquer processo inflamatório, você vai ter aumento de permeabilidade para as células de defesa virem pelo sangue e chegarem ao local. Então eu estou dizendo que aqui, num processo inflamatório alveolar, vai vir pelo sangue as células de defesa e vai cair para cá. Então você vai começar a ter líquido dentro dos alvéolos. É um processo inflamatório comum ou é aumentado? É aumentado, então mais alvéolos serão afetados por isso. Nesse momento que eu falo que o plasma vai extravasar para dentro do alvéolo porque tem um processo inflamatório exagerado aqui, eu estou criando uma condição de shunt? Então vai aparecer no texto de SARA que o paciente faz shunt pulmonar. Ok? Beleza. Nesse momento, o segundo raciocínio surge. SARA é um processo inflamatório exagerado, fruto de uma agressão pulmonar, só que a resposta é exagerada. Então gera shunt. Com o passar do tempo, desculpa, essa resposta ela fica mais intensa. Significa que mais ou menos células de defesa chegarão no local, por ser uma resposta inflamatória exagerada. Mais células. E eu estou falando aqui de um sistema calibroso ou de nível capilar? Vamos ampliar ao máximo agora esse capilar no microscópio eletrônico do W Cursos. E o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Hemácias e células de defesa, chegando aos montes, porque o processo inflamatório é exagerado. E inaugurando a caneta de cor diferente, que eu não podia deixar de usá-la, mais células chegam. É linda. Não sei para que serve, mas linda.
Eu fico imaginando o Jean escrevendo de roxo. E aí? Como é que fica a passagem de sangue nesse capilar? Facilitada ou dificultada? Shunt pulmonar, obstrução de capilar. Fez o quê? Unidade silenciosa. Associou espaço morto e shunt. Entenderam, gente? O texto não vai te escrever que tem unidade silenciosa. Ele diz que tem uma dificuldade de circulação pelo excesso de células e o shunt. O shunt ele fala, mas ele te diz da dificuldade. A Sfessex escreve que na SARA você tem unidade silenciosa. E você que se entenda com o texto. Entenderam, gente? A base da SARA é a unidade silenciosa. Você tem 2 problemas a resolver e não um só. Não basta somente colocar o paciente num respirador e ligar o sistema de pressão. Porque o oxigênio vai chegar, mas não vai ter sangue. Então são 2 problemas, daí a gravidade de SARA. E é por isso que em algum momento do texto de SARA ele vai falar, usar corticoide. E por que o uso de corticoide é importante? Porque ele vai eliminar isso daqui e permitir que o sangue chegue para fazer troca. Entenderam, gente? Ok? Aí ele vai te dizer durante o texto, e já estou adiantando e simplificando o texto para vocês. SARA é uma condição grave? É, muito grave, porque o paciente evolui subitamente com uma queda de saturação, com uma hipóxia, porque ele não faz troca gasosa. E o texto fala, esse oxigênio, quando eu ligar, esse paciente chega saturando mal na emergência. Característica de SARA. Só que o médico não sabe que é SARA, tá? O paciente está em casa, daqui a pouco, dispneia, emergência. Quando chega na emergência, a primeira coisa que os médicos fazem quando é alguma coisa pulmonar, ausculta e raio-x. No raio-x, infiltrados pulmonares. Tem líquido dentro do alvéolo. E na ausculta, a presença de estertores. Só que o cara pergunta, fez febre? Começou quando? Agora. Gente, se não fez febre e começou agora, pneumonia não é. Porque pneumonia você tem um quadro evolutivo bem marcado. Qual é a patologia que geralmente o cara evolui rápido com líquido nos pulmões, alterando rapidamente a saturação e que não tem nada a ver com febre? Edema agudo de pulmão, que geralmente é de origem cardiogênica. Aí o médico parte e pergunta, infartou recentemente? Que eu saiba não. Ele vai colher o quê? Enzimas. E abre o protocolo de infarto. Automaticamente, como o cara está saturando mal, eu tenho que agir. O que eles fazem? Oxigenoterapia. Aí vem a questão. No edema agudo de pulmão, fruto de um infarto, o cara faz que tratamento? Morfina, oxigênio e diurético. E ele responde a essa oxigenoterapia feita? Responde. Porque no momento em que ele faz o diurético, enxuga o paciente e entra com oxigênio, aqui está funcionando. O oxigênio chegou, faz troca. Rapidamente o cara melhora na sua saturação. Lá no edema agudo. E aqui em SARA, isso acontece? Não. Porque eu resolvo apenas um problema quando eu boto o cara no respirador. O oxigênio chega, mas eu não tenho circulação, perfusão. Aí aparece no texto de vocês escrito assim, na SARA, a oxigenoterapia é refratária. Ou seja, você dá o oxigênio e o paciente não responde na melhora de oxigenação. Aí, quando o médico começa a oxigenar e vê que ele não está respondendo na sua saturação, ele já começa a pensar que tem algo mais. Aí ele vai lá e escreve SARA e interroga. Deu para entender? Aí o que o texto fala para vocês? SARA é um processo inflamatório alveolar com edema pulmonar súbito, refratário à oxigenoterapia. Alguma coisa estranha ao que eu falei, gente? Fácil o entendimento? É fácil, só é complexo. Tá? E aí, o paciente vai, como ele tem uma resposta inflamatória exagerada,
com o passar do tempo, essa alveolite, que é o processo inflamatório alveolar, vai tornando esse alvéolo fibrosado. Ele vai ficando mais endurecido. Gente, se o pulmão vai ficando endurecido, ele tende a expandir mais fácil? Não. A complacência pulmonar vai diminuir, o pulmão vai ficando rígido. E pulmão rígido oxigena bem? Não. O cara morre. SARA mata. A gente não pode deixar chegar nesse estágio. Tá? E isso evolui rápido, tá? 48 a 72 horas tu já tem um paciente evoluindo com alveolite fibrosante. É um processo abrupto. Quem faz SARA? Existem várias causas, mas a ciência ainda não descobriu o gatilho. Então, na verdade, a gente não tem bem como saber quem vai fazer. A gente é surpreendido com o quadro. Tá? A partir daí, o que eu tenho que fazer para salvar esse cara? Oxigenar. E para oxigenar eu preciso fazer duas coisas. Fazer o oxigênio chegar sob pressão aqui. Então, PIP vai ser fundamental. Lembrando, o que é PIP? Pressão término-expiratória positiva. É o momento que você não deixa o alvéolo fechar. Você ajuda ele a expandir. Mas com uma FO2 baixa. Porque não adianta aumentar a FO2 porque a troca gasosa está prejudicada. Aí, ventilação mecânica muito possivelmente vai ser necessária, dependendo. A SARA pode ser leve logo no início, mas ela pode ser grave. Na grave, se tu não ligar o cara no respirador, ele morre. Mas não basta só ligar no respirador. Mudança de decúbito frequente, quando ele ainda não está na ventilação mecânica, vai ser fundamental para ajudar as áreas que ainda não estão sofrendo a oxigenar. Cuidado de enfermagem básico. E corticoide. E o corticoide serve para quê? Diminuir a resposta inflamatória e você conseguir fazer o sangue chegar. Deu para entender, Sara? Pode realizar a posição de prona? Nesse caso, prona não vai ajudar muito. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz a posição de prona, embora a SARA seja, aparece em alguns livros, não em todos, em alguns livros SARA como indicação para prona, vai depender do grau dela. No grau leve pode até ajudar, no grau grave nunca. Tá? Porque no grau grave, você não basta só oxigenar o cara. Você já tem o comprometimento da oxigenação a nível celular. Ok? Gente, deu para entender, Sara? A pergunta dela, essa ventilação de alta frequência. Ventilar com alta frequência é você aumentar a quantidade de vezes que o cara vai... É aumentar a frequência respiratória mesmo. Para tentar o quê? O que eu quero com uma ventilação de alta frequência? Fazer o pulmão expandir. Para combater o quê? A complacência diminuída. Porque se você deixar numa frequência baixa, a tendência do pulmão é fazer mais o quê? Enrijecer. Se você faz ele abrir, você combate essa fibrose. A ventilação mecânica tem alguma modalidade? Não, na verdade depende do paciente. Não existe uma modalidade específica que você vai colocar o paciente para SARA. Tá? Foi, gente, SARA? Teve uma questão recente da SFSEX, está na apostila de vocês, sobre SARA. Tá? É uma doença que às vezes aparece. Eles copiaram e colaram do livro a questão. Então, assim, tem que entender esse contexto aqui. A resposta da questão, já adiantando, né? Ele perguntava o cuidado de enfermagem. Então, era basicamente a mudança de decúbito, que é importante, é um papel importante nessa história. Mas trabalha PIP, ventilação mecânica. Só que essas outras ações são multiprofissionais. Não é só o enfermeiro que faz. A mudança de decúbito é nossa. Tá? Por isso que eles deram foco a ela. Bom, o que é essa doença aqui? Sarcoidose. A sarcoidose é uma doença pulmonar que torna o pulmão rígido. Verdadeiro ou falso? A sarcoidose é uma doença pulmonar que torna o pulmão rígido. Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. É falso. Sarcoidose é uma doença granulomatosa multissistêmica. E basicamente eu chamo a atenção dela, e
lá na frente eu vou também falar da fibrose cística, que é uma outra doença, que são doenças perigosas em bancas como a SpaceX, que gosta de pegar coisas diferentes e jogar afirmativas. Tá? E por quê? Sarcoidose, ela não é uma doença pulmonar, é uma doença sistêmica que afeta o pulmão. Ela é discutida no capítulo pulmonar porque o pulmão é um dos órgãos mais afetados, mas ela não é uma doença pulmonar. Entenderam o conceito? Onde a banca derruba no conceito? Tá? Então, ela é uma doença multissistêmica, e olha a definição que o livro traz. Pode acometer quase todos os órgãos ou tecidos, porém, afeta mais os pulmões. Por isso, ela é discutida no capítulo de pulmonar. Os linfonodos, fígado, baço, sistema nervoso, pele, olhos, dedo das mãos e da glândula podem ser afetados. E aí o paciente, né, faz grânulos que dificultam, no caso do pulmão, os grânulos vão formando nódulos dentro do órgão que impedem a sua ação. Então o paciente pode entrar com insuficiência respiratória a partir de uma sarcoidose, faz hipóxia, hipoxemia, pela sarcoidose. Todo o quadro de alteração pulmonar. Como afeta mais o pulmão, mas isso acontece no fígado, isso pode afetar, tá, baço, tá? Coração aqui, ó. Fala. Não tem a ver com perfusão, não. Tem a ver com formação de grânulo mesmo. Ele forma grânulos dentro do órgão que vão enrijecendo. Então o pulmão perde a capacidade de expansão. O coração perde a capacidade de bombeamento. Tem caráter genético, na verdade. Não é autoimune, é genético. É uma doença genética. Tá? É alteração de gene. Tá? Ok? Gente, foi sarcoidose? Basicamente, qual é a ideia? Está estudando? O que é sarcoidose? Lembra, não é uma doença pulmonar. É uma doença que afeta vários sistemas, mas em especial os pulmões. É isso que tem que levar para a prova. Tá? Oi? Dos 3 problemas que tem da relação VQ, desequilíbrio VQ, pergunta dela. Dos 3 problemas, shunt, espaço morto, unidade silenciosa, acontece algum, o shunt pode acontecer. Porque no momento que o grânulo se forma, né, e ele vai comprimindo, ele não deixa o alvéolo fazer o quê? Expandir, ele fecha. Fechou, tem shunt envolvido. Na forma mais grave dessa doença, o cara vai para o respirador. Pode comprimir vaso? Pode, mas não é marco. Não é o marco da doença. Porque muito antes de comprimir o vaso, o cara morre pelo shunt. Tá? Gente, foi? Beleza. DPOC grave, a doença pulmonar obstrutiva crônica grave, pode trazer vários problemas. No momento que você tem DPOC, o pulmão tem áreas não funcionantes. São áreas que, por algum motivo, distenderam e, ao distender, aumenta a pressão local. E por que aumenta a pressão local, gente? Essas áreas não funcionantes, o sangue para de passar ali. E ele começa a ser desviado para áreas funcionantes, para fazer troca. Então você tem um volume de sangue direcionado para uma área igual e comum. O organismo ele trabalha de forma inteligente. Se eu tenho no pulmão uma área que não está fazendo troca gasosa, o sangue para de perfundir ali e começa a perfundir as áreas funcionantes. Só que esse volume de sangue que vai desviado para as áreas funcionantes aumentam a pressão do local. Você tem mais sangue passando no mesmo lugar. Então isso vai aumentar a pressão. Deu para entender o raciocínio que eu estou usando? No DPOC grave, você aumenta a pressão do pulmão. Consequentemente, como é que fica o coração bombeando o sangue para o pulmão? Esse ventrículo, que é o direito, ele vai fazer a mesma força ou vai ter que fazer mais força? E fazendo mais força ele pode hipertrofiar?
e hipertrofiando, ele pode entrar com insuficiência cardíaca? E aí, quando você tem o DPOC grave, que aumentou a pressão pulmonar e gerou uma ICC direita específica nesse paciente, qual é o nome que eu dou a essa situação? Cor pulmonale. O que é o cor pulmonale como doença? É uma doença pulmonar que afeta o coração. E por que eu estou chamando a atenção? Porque é armadilha de prova. Cor pulmonale é uma doença cardíaca que afeta o pulmão. E pergunta se é verdadeiro ou falso. Pelo nome, cor pulmonale. E como é confortável, quem não estuda fala assim, pô, cor pulmonale, pô, daí é uma doença cardíaca que afeta o pulmão. Não, é o contrário. É uma doença pulmonar que afeta o coração. É resultado de DPOC grave e ele traz como sintomas os sintomas do DPOC, mais da ICC direita. Valdemir, se perguntarem tratamento de cor pulmonale, gente, vai ser o tratamento de quem? Do DPOC e da ICC direita. É a associação de duas doenças, chamada cor pulmonale. Ok? Oi? Bom, quando a gente fala de DPOC, pegando o gancho, quais são as duas doenças que fazem parte do DPOC? Enfisema pulmonar e bronquite crônica. Na ponta da língua de vocês, asma não faz parte, não? Por que não? Oi? Porque ela é reversível. Embora ela seja crônica, ela tem caráter de reversibilidade. O paciente tem a crise de asma e depois aquele processo regride. DPOC não regride, progride. Né? Então a asma saiu do grupo, já fez parte, muitos anos atrás, mas saiu. Qual é o principal e muito comum fator de risco presente nas histórias de pacientes com DPOC? Qual é o principal e muito comum fator de risco, aquilo que leva ao desenvolvimento da doença, nas histórias de DPOC? Tabagismo. Gente, é o principal fator de risco. Tá? Embora existam outros, o tabagismo está muito, por exemplo, bronquite crônica você desenvolve com alergias. Tá? Enfisema tem algumas outras situações que podem levar também, mas o tabagismo é o principal. É reconhecido o principal fator de risco e, consequentemente, tá? Problema para o DPOC. Aí vem a questão. Questão SFSEX, tá? Jovem, branco, não fumante. Jovem, branco, não fumante. E que desenvolve enfisema pulmonar. Jovem, branco, não fumante e enfisematoso, desenvolveu. O que esse paciente tem de problema, já que ele não é fumante e que levou ele a desenvolver de forma rápida o enfisema pulmonar? A deficiência de quê? Alfa-1 antitripsina. Então, cuidado. Dessa conversa que eu estou dando para vocês, qual é o principal fator de risco do DPOC? Tabagismo. Porém, nem sempre ele vai estar presente. Uma situação específica, bronquite e enfisema, a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma condição genética, acontece em pessoas brancas e o paciente desenvolve de forma rápida, geralmente até os 20 anos ele já desenvolveu o enfisema pulmonar, especificamente enfisema, tá? Não é bronquite não, é enfisema pulmonar. SFSEX pergunta o que está faltando, qual é a deficiência? Alfa-1 antitripsina, tá? Mas isso é raro. A maioria dos casos envolve tabagismo. Levar para a prova, definição de enfisema e bronquite crônica. Tem que estar na ponta da língua de vocês, porque a SFSEX pergunta qual é a definição. Então,
bronquite crônica, presença de tosse e produção de escarro por um mínimo de 3 meses a cada 2 anos consecutivos. Então, o cara tem que tossir e produzir escarro pelo menos 3 meses, daí para mais, e por 2 anos consecutivos. Cuidado com isso. Se for alternado, não é a definição. Tá? E aqui a figura do Brunner, né? Brônquio normal, o brônquio de um bronquítico, presença de secreção, estreitamento que não volta. Pode entrar com o bronquidilatador, você só não deixa fechar mais, mas ele não abre de novo, ele não volta para cá. Quem volta para cá é a asma. É difícil o diagnóstico inicial de asma e bronquite porque tem o mesmo aspecto, broncoespasmo. Tá? Mas para a prova não, porque as palavras são bem definidas. Enfisema pulmonar, distensão. Gente, essa é a palavra-chave da definição de enfisema. A distensão alveolar. O alvéolo distende mais do que normal e perde a sua capacidade, tá, de funcionar corretamente. Essa distensão é definitiva e o paciente não volta na sua condição normal. Bem, o enfisema tem 2 formas. Centrilobular se atingiu o centro da unidade e panlobular quando pega tudo. Aí, panlobular é a forma que faz o tórax em barril e a centrilobular é a que gera mais a hipercapnia como problema. Tá? Aqui o desenho do Brunner. Aqui, ó, pegou só o centro, o alvéolo está no mesmo formato, tá vendo? Mas só o centro distendeu, então essa aqui é a forma centrolobular, e aqui distendeu tudo, ó, distendeu o brônquio e distendeu a alvéola, forma panlobular. Esse cara aqui é o que faz o tórax em barril típico, ok? A forma centrilobular é a que faz hipercapnia e polistemia. Bom, pergunta de prova. Pergunta de prova. Quais são os 3 sintomas primários do DPOC? O Svessex já perguntou e pode perguntar de novo. Tosse, produção de escarro e dispneia. E aí percebam, embora a bronquite crônica o paciente possa produzir sibilo, não é sintoma considerado primário. Aí está a questão. A gente vai ver que na asma a sibilância é marco. Aparece como marco da doença. E embora o bronquítico crônico possa sibilar, não é marco da doença. Tá? Tosse, produção de escarro e dispneia, aos esforços, é marco. Então entra como os 3 sintomas primários. Já a asma, a gente tem como marco, é um processo inflamatório crônico, mas como a gente viu, reversível. E aí o marco está ali embaixo, ó. Os 3 sintomas, idêntico ao texto anterior, os 3 sintomas. Só que aqui os 3 sintomas são tosse, dispneia e sibilância, porque a sibilância é marco. O paciente pode fazer pneumonia, atelectasia, pode fazer falência respiratória, mas o estado asmático é a forma grave da doença, que é o que geralmente gera morte. Estado asmático é a asma não refratária. Desculpa, é a asma refratária ao tratamento, melhor falando. O estado asmático é aquela asma que não responde aos broncodilatadores de ação rápida. O paciente vai ter que efetivamente ir para o CTI, entubar, entrar com corticoide para conseguir parar o processo inflamatório vigente. Tá certo? Bom, gente, e a fibrose cística, como última doença da parte respiratória, Falou fibrose cística? Lembrar. Qual foi a doença que eu mostrei lá na frente que era respiratória, mas não era só respiratória, afetava todo mundo? Sarcoidose. É o mesmo raciocínio, tá? Sarcoidose e fibrose cística são 2 doenças estudadas no capítulo de respiratório do Brunner. Mas olha aqui, ó. Doença autossômica recessiva fatal, mais comum entre a população branca. O cara precisa herdar um gene específico para poder ter a fibrose cística, que nada mais é do que a fibrose pulmonar, mas não acontece só no pulmão. É habitualmente diagnosticado no lactente ou no início da infância
Embora possa ser diagnosticada mais tarde durante a vida, ela é muito comum na identificação. E olha aqui, ó, a doença caracteriza por secreções espessas e viscosas nos pulmões, mas também onde? No fígado, no pâncreas, no intestino, no trato reprodutivo, e aumenta o teor de sal nas glândulas sudoríparas. Só que no pulmão, ele faz um tamponamento brônquico e que pode levar à bronquiectasia. Como é uma doença que afeta muito os pulmões, ela é estudada no capítulo de respiratória. Mas a SpaceX pode escrever que a fibrose cística é uma doença pulmonar que afeta os pulmões. E essa frase está errada, porque ela não é uma doença pulmonar, ela é uma doença multissistêmica, igualzinho à definição lá da outra. Ela é genética, mas ela afeta muito, com muita frequência, os pulmões. Deu para entender, gente, fibrose cística? Nada mais é do que o endurecimento pulmonar, tá? E o paciente evolui com falência respiratória e geralmente é fatal. Tá? O paciente aqui entra em fila de transplante quando é o caso. Ok?